Pessoal, essa notícia foi sugerida pelo Muita Ciência e eu vou falar de uma outra notícia também sugerida pelo Cabeça Livre. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Você já sabe, se quiser sugerir uma notícia para a gente falar aqui, é só ir lá no nosso site, http://ancap.su. Lá tem um botãozinho sugerir uma pauta, clica ali, bota o link da notícia. Sendo uma notícia legal, a gente vai falar aqui, beleza? Não dá para falar de todas as notícias, gente, porque é muita notícia que o pessoal bota lá, muita coisa mesmo, mas a gente tenta falar sempre no possível aqui. E vocês sabem como é que é o esquema. Notícias sobre Covid, pandemia, coisa e tal, é aqui no Rumble. Outras notícias a gente mantém lá no YouTube para monetizar lá. Por enquanto a gente não está monetizando aqui no Rumble ainda. Então a gente tem que ir devagar com isso daí, mas é legal vocês estarem aqui no Rumble. Eu agradeço ao pessoal que vem aqui. E vai ter todo dia pelo menos uma notícia aqui no Rumble. Todo dia pelo menos uma. Pois bem, qual que é a história aqui? A gente está vendo nesses últimos dias um monte de... uma febre de novos isolamentos, de novos lockdowns e coisa e tal. Inclusive algumas coisas bem idiotas que não fazem sentido nenhum, como esse negócio de proibir sair à noite. Toque de recolher, proibir sair à noite. Meu amigo, qual a lógica disso? Não faz sentido nenhum a lógica de proibir sair à noite. Porque a verdade é a seguinte, você vai forçar as pessoas a saírem durante o dia para fazer as coisas que elas precisam. Você vai estar compactando mais as pessoas. Se a ideia era evitar isolamento, você não está resolvendo nada, você está piorando a situação. Isso não tem nem lógica. A gente sabe que isolamento não resolve nada, não tem eficácia nenhuma. Mas muito menos essas medidas idiotas como toque de recolher, proibir as pessoas de sair de casa, fechar tudo de 10 a 5 da manhã. Que lógica tem isso? Vai ficar todo mundo em casa, mas olha só, isso significa que se você tem que fazer compra no supermercado, você vai ter que ir antes das 10 da noite. Você não pode fazer coisa na rua à noite. Vai ter que sair, sai antes das 10. No final das contas, o que vai acontecer é que vai ter mais gente na rua no horário que você permite sair. Não tem lógica nenhuma isso, não ajuda em nada se a ideia fosse diminuir o isolamento. É uma coisa totalmente sem sentido essa história aí do governo. E por que os governadores estão fazendo isso? Aquele lockdown absurdo de Araraquara, que o cara tirou do cu dele 2 dias e meio de lockdown, que não faz sentido nenhum, proibir todo mundo de sair de casa. Ao contrário, causou uma aglomeração enorme no supermercado das pessoas se preparando para isso. É lógico, não tem lógica nenhuma esse troço. Por que esses prefeitos e governadores e idiotas em geral estão fazendo esse tipo de coisa? Pelo motivo óbvio que eles estão vendo que a doença está acabando, está diminuindo os números de Covid. Eles querem poder ter a narrativa de que não, eu tomei medidas e não sei o que lá, e duras e não sei o que lá, e com isso eu consegui debelar a pandemia. Ou mesmo que não caiam os números, eles podem sempre dizer que não, mas a doença não reduziu, matou gente porque as pessoas desobedeceram minha ordem. O que é uma idiotice, ou seja, eles têm que reconhecer que eles não servem para nada. Eles são uma cambada de otário que só atrapalha, não ajuda em nada na hora da pandemia. Então, esse tipo de coisa realmente é um autoritarismo sem sentido. Não tem lógica nenhuma nesse tipo de coisa que eles estão fazendo, nenhum deles, tá? Eu estou falando aqui do cara da Bahia, mas tá cheio por aí. O Dória, o outro que ainda tá com... Parece que São Paulo ainda tá entrando nessa agora de fechar shopping e bar, 10 da noite, coisa e tal. Veja, eu não estou dizendo que não seja terrível as pessoas ficarem doentes e muita gente morrer com essa doença. Isso é triste, é realmente terrível isso. O problema todo é que esse tipo de solução, isso não é solução, isso não resolve o problema. Não adianta você tomar uma medida que não resolve o problema. E como é que você diz que não resolve o problema, que isolamento não resolve o problema? Bom, aí entra esse artigo que o Cabeça Livre colocou aqui, que justamente lista todos os estudos que mostram que não tem lógica nenhuma o isolamento. O isolamento não diminui a quantidade de infectados por essa doença. O que é perfeitamente razoável, se você imaginar. Tem vários mecanismos pelos quais você pode dizer que o isolamento não diminui a doença. Principalmente se a doença é uma doença muito transmissível. Não adianta você isolar muito, porque o que acontece é que, como as pessoas precisam, no mínimo, ir no supermercado para não morrer de fome, elas acabam se contaminando, não tem jeito. E aí você vai fazer igual o palhaço lá de Araraquara, de ficar 2 dias e meio sem supermercado. Ok, meu amigo, em 2 dias e meio, daqui a pouco vai ter que o pessoal ir pro supermercado de novo, senão o nego morre de fome. Tu vai fazer o quê? Vai matar as pessoas de fome, é isso? Então, no final das contas, não tem lógica isso, não tem sentido nenhum esse isolamento. Como a gente já explicou,
quarentena faz sentido. Quarentena é um negócio que faz sentido, por quê? Porque você pega as pessoas, aquele grupo de pessoas que está, sei lá, num navio, isolada, que teve algumas pessoas com doença, você isola aquele grupo. Por quê? Porque o resto da sociedade vai trabalhar para manter aquele grupo alimentado durante os 40 dias de quarentena ou o tempo que for necessário de quarentena. Então não tem problema, porque aquele grupo pode ficar lá parado, sem fazer nada, sem nenhum contato com o mundo exterior, porque as outras pessoas da sociedade vão lá alimentar eles, pegar o lixo, esse tipo de coisa, vão manter eles vivos. Você não consegue expandir esse conceito para toda a sociedade, é simplesmente uma burrice, não faz sentido, porque não tem quem tome conta dos outros, as pessoas têm que tomar conta de si próprias. E aí vai ser ou chamando o cara do iFood, ou indo no supermercado, ou indo no mercadinho da esquina, a pessoa vai acabar tendo contato com outras pessoas. Não muda nada. Se a doença for contagiosa, não muda nada. Então, aqui tem um compilado de artigos, de estudos científicos publicados, mostrando que isolamento social não ajuda em nada na Covid. Então, eu já falei de alguns desses, da Universidade de Edimburgo, eu já falei. Esse da Universidade de Toronto, eu acho que eu não falei, deixa eu dar uma olhada nele aqui. Vocês podem ver, é um estudo científico, tá lá, foi publicado, não sei se foi revisado por pares ainda, mas está publicado, está tudo ali, a evidência, coisa e tal, todo o resultado que eles obtiveram, o método, como é que eles tiveram o resultado. E no final mostrando que não houve diferença significativa disso. Ou seja, a gente já sabe que não vai ter isso, porque é só você ver o exemplo da Suécia. A gente falou ontem da Suécia. A Suécia não fez nada. E não é só a Suécia, não. Você pode falar, não, mas a Suécia é muito diferente. Caramba, Uruguai, Paraguai, teve lockdowns muito menos restritivos que aqui no Brasil. Não fechou escola em momento algum, os dois. E não teve nada. Esse tipo de coisa. Assim, teve morte, lógico, como teve aqui também. O ponto aqui é esse. A quantidade de morte é totalmente independente desses fatores. Esses fatores não mudam nada. Então, eles colocaram aqui o resultado do artigo, se lê. Ações do governo como fechar fronteiras, full lockdowns e alta taxa de teste não foram associados com a redução significativa do número de casos críticos e mortalidade. A Universidade de Edimburgo também tem esse mesmo resultado. A Universidade de Tel Aviv teve também alguma. A Universidade de Edimburgo eu já falei sobre isso. Inclusive tem aqui no Rumble, tem um dos estudos que eu falei sobre isso também. Agora eu acho que aqui do Rumble é esse estudo aqui de Toronto, eu não tenho certeza. Esse da Universidade de Edimburgo tem lá no BitChute. Eu falei ele junto com a Universidade de Pernambuco. São os dois estudos que eu falei lá. Mas enfim, tem vários estudos aqui mostrando a mesma coisa, que isolamento social não afeta em nada a Covid, não muda em nada. Os políticos sabem disso. Por que eles ficam tomando essas medidas? Porque eles querem se mostrar no controle da situação. Eles precisam, para isso, fazer isso para o ponto de vista político, para mostrar que eles estão controlando a população. É uma besteira isso, no final das contas, eu tenho certeza que vai ficar claro para todo mundo a besteira que foi esse tipo de coisa. É só ver as coisas. Lá nos Estados Unidos também, comparar a Flórida com Califórnia. A Flórida não fechou nada. Ela fechou no início, tá? Mas depois abriu e não fechou mais em momento algum. A Califórnia, cheia de lockdown, de fechamento, coisa e tal. Número de mortes por 1 milhão, mais ou menos a mesma coisa. Não teve grandes alterações. Suécia com outros países da Europa, mesma coisa. A Suécia não fechou nada, não teve nada, restrições muito leves. A maior parte voluntária, não era obrigatório nenhum fechamento. E, no entanto, o número de mortes foi muito abaixo de outros países da Europa, como a Inglaterra, como a Bélgica e vários outros. É aquele negócio, não faz diferença. O ponto central é esse. Inclusive, aqui na Universidade de Pernambuco, é um estudo até mais interessante, porque é um estudo feito aqui no Brasil mesmo, feito com dados do Brasil. O cara traçou a ligação entre aquela métrica de isolamento que o Dória estava inventando com celular e coisa e tal. Então ele pegou aquele dado de isolamento e fez uma correlação com o número de internações e mortes. E chegou à conclusão de que isso piorava a situação. Ou seja, quando você tinha um maior isolamento social, as pessoas estavam mais isoladas, o que acontecia é que o número de mortes 40 dias depois, porque isso é lógico, esse é o ciclo da doença, né? Você pega a doença, você não morre imediatamente, você primeiro fica mal, aí pega a doença, aí vai pro ventilador, não sei o que lá, e 40 dias depois você vai morrer, se for o pior caso, se for o caso crítico.
Então ele mostra que justamente essa correlação chegava a 14%. Quando eu fiz o meu estudo, estava em 10%, ele falava em 10%, mas depois ele melhorou com dados, colocou mais dados na pesquisa, chegou a 14% de correlação positiva. Ou seja, mais isolamento matava mais. Você fala, pô, não faz sentido isso? Sim, faz sentido, porque isolamento é tipicamente a pessoa ficar em casa. E esse vírus é muito mais forte, muito mais transmissível em ambiente fechado. Então, no momento que você obriga as pessoas a ficar em casa, ou seja, o isolamento é ficar em casa, em última análise, você acaba aumentando o contágio, não diminuindo o contágio. É irrelevante se a pessoa sai na rua, num lugar público, se ela tiver um ambiente fechado é que é relevante. Quando você proíbe a pessoa de sair de casa, você está garantindo ela 100% do tempo no ambiente fechado. Tem aquele outro estudo, aquela outra explicação que foi feita também pelo pessoal de Edimburgo, que é a questão dos jovens pegarem a doença mais rápido e pegarem anticorpos mais rápido. Isso também faz muito sentido. Normalmente os jovens têm uma interação social muito maior do que o pessoal de mais idade. E o pessoal de mais idade, lembra, é quem morre dessa doença de fato. Não estou dizendo que não tenha jovens que morrem da doença, tem casos. Mas é muito raro de acontecer. A maior parte do pessoal que morre é o pessoal mais velho. A Rede Globo faz um cherry picking danado para buscar jovem que morreu, ou que morreu de outra coisa, e o nego botou Covid lá no atestado, que também é bastante comum, para poder botar medo no pessoal, mas a verdade é que esse tipo de coisa não mata tipicamente o pessoal mais velho. O que acontece? O pessoal mais jovem, não estando no lockdown, vai sair, vai pegar a doença, vai se curar da doença, vai ter anticorpos, e com isso vai proteger a população mais idosa de pegar a doença. Esse é o ciclo normal de toda gripe todo ano. Essa doença é muito similar a uma gripe. Eu concordo, ela não é só uma gripezinha, ela é mais séria que uma gripe, mas o mecanismo dela é o mesmo da gripe. E todo ano a gripe acontece exatamente isso. A gripe mata principalmente o pessoal mais velho, o pessoal mais novo, eles pegam a doença, pegam a gripe, se curam e acabam fornecendo um colchão de proteção dos mais idosos, porque como os mais novos estão já imunizados, a chance do pessoal mais velho pegar a doença é pequena. Isso sendo rápido, o número de pessoas idosas que pega a doença é muito menor. Como teve o lockdown, o número de pessoas jovens contaminadas demorou a crescer muito mais do que o normal e acabou levando a essa tragédia que a gente está vendo. O isolamento pode perfeitamente ter sido culpado desse grande problema, ao invés de a suposta solução. E o outro ponto importante é que não tem grandes estudos dizendo o contrário. Tem alguns poucos estudos que fizeram por pouco tempo em locais específicos e neles muito relativo, muito pouca coisa foi decidido ali. E finalmente, para concluir esse troço todo, lembra, mesmo que isolamento fosse uma medida boa, ninguém pode te obrigar a nada. A liberdade não se negocia. A menos que você tenha assinado um contrato com alguém que se obriga a isso, alguém impor coercitivamente alguma coisa para você é ilegal, é um absurdo, é antiético.